Ok. Conseguem ver? Sim, Sim, sim. Vamos então nesta parte precisamente a falar dos tipos de violência doméstica. Estávamos a falar da violência patrimonial, financeira, e então vamos dar sequência, por favor. exato. Assim ela estava a explicar mesmo a violência patrimonial. Exato, para refutar aqui aquilo que eu já tinha dito anteriormente, a violência patrimonial pode ser exercida através do controle do salário do companheiro ou da companheira com quem a vítima coabite, ou então namore simplesmente e que tenha uma relação simplesmente de união de facto também, que existe muito nas sociedades atuais. Muitas pessoas não são casadas, mas vivem a união de facto, e o regime também, mas isso é uma conversa para um outro fórum. Portanto, o regime e os direitos consagrados para pessoas casadas não diferem muito das pessoas que vivem em união de facto. E este tipo de violência doméstica, este tipo de violência de natureza patrimonial está presente e está assente precisamente na questão do controle sobre o dinheiro do parceiro ou da parceira e sobre a gerência do mesmo. Pode ser implementado de variedíssimas formas, através também da ameaça, do controle, da coação e então da humilhação, dependendo, no caso, por exemplo, de situações em que estamos perante agregados monoparentais, em que o outro que é o provedor, no caso, que judicialmente é obrigado a pagar a pensão de alimentos ao filho ou à filha menor, ou ao filho ou aos filhos menores, face ao companheiro, ou então a pessoa com quem tenha uma relação de afinidade, não é? Que também existem casos de adoção, mas isso também são conversas para outros fóruns, mas nessas situações o arguido, o agressor pode exercer este tipo de violência sobre o valor que então faculta judicialmente, obviamente, ao outro progenitor com quem tenha uma relação afetiva ou não, mas uma junção de um filho pelo meio, portanto, ou de uma filha. Neste caso, pode exercer este tipo de violência simplesmente porque ofere um valor talvez acima do que o outro parceiro ou outra parceira ofere, e que possa, a seu ver, na sua ótica, estar em situação de privilégio e assim automaticamente exercer esse poder sobre o parceiro ou sobre a parceira. Certo. Eu acho que podemos agora avançar para a questão da violência sexual. Esta em específica, de todas, eu já disse anteriormente, na primeira parte da nossa conversa, nenhum ato de violência deve ser aprovado ou deve ser desvalorizado ou então minimizado, desvalorizado por completo, em função dos danos visíveis ou não visíveis. Mas esta violência sexual diz-me muito porque passei por uma situação em tenra idade, onde numa sociedade conservadora, eu sou oriunda da Guiné-Bissau, já resido em Portugal há quase 2 décadas, portanto fiz toda a minha formação praticamente desde a primária até o ensino superior aqui em Portugal, e nunca mais lá voltei, mas posso vos dizer que da minha experiência, a violência sexual
é a mais agravante e que pode danificar por completo a vida de um ser humano. E estamos a falar das consequências psicológicas e emocionais com que a vítima depois, independentemente da sua idade, atenção, pode acontecer com minoridade ou com maioridade, mas as consequências psicológicas podem comprometer o sucesso ou então o modo de ser e de estar da vítima, e estamos a falar, por exemplo, de dificuldades de concentração, dificuldades em dormir ou pesadelos, dificuldades de memória, dificuldades em tomar decisões, de ser assertiva, viver numa angústia profunda, numa tristeza profunda, e ter desconfiança face aos outros. No meu caso falo disso, que é um processo que eu estou é um processo que eu estou a fazer, que é ter confiança nos outros, precisamente por esta sequela que eu tenho desde a minha infância, em que fui sujeita a este tipo de violência por um familiar, e nomeadamente este familiar, e como todos os perfis de agressores ou arguidos, ou não quero usar terminologias menos bonitas, mas pessoas desequilibradas mentalmente, que é mesmo assim, têm este tipo de atos perante um sexo que pode ser igual ou oposto, em função da sua força ou da sua condição social, socioeconómica, ou das suas necessidades simplesmente humanas. E a questão da diminuição da autoconfiança, que pode comprometer o sucesso escolar ou então o sucesso profissional da vítima. Exato. Bom, que experiência. No nosso ordenamento jurídico, quanto à questão mesmo de violência sexual, também podemos falar aqui da questão da cópula não consentida, que é, em algum momento, obrigar a vítima a manter relações sexuais, isto é, sem seu consentimento, assim como também temos a situação de cópula com transmissão de doenças. Não sei se em Portugal também tem esta previsão. Sim, tem essa previsão, até porque nestes casos de violação, posso falar das crianças que podem sofrer este tipo de atos, e a penetração ou então a tentativa, dependendo das sequelas depois, obviamente, que se registram na criança ou numa pessoa de maior idade, podem surtir efeitos e penalidades mais gravosas. Existe a tentativa, que é sempre independentemente do grau e do dano, então é estabelecida um tipo e um limite de pena, independentemente de ser uma tentativa pouco danosa ou desejada por outra parte, que resultem, por exemplo, no comprimento e no desenvolvimento normal do aparelho reprodutivo da mulher, ou da criança, não é? Para o resto da sua vida. Então, para esses casos, obviamente que a pena e a aplicabilidade da lei tem um outro sentido e uma outra tonalidade e uma outra eficácia. Certo. Estamos mesmo acima do tempo. Eu gostaria que os participantes começassem a preparar as suas intervenções, quanto mesmo à questão de dúvidas, algumas sugestões ou mesmo críticas. E podemos avançar para a forma da violência doméstica, neste caso, a violência social. Muito bem. A violência social
como o nome indica, compromete qualquer comportamento que intenta controlar a vida social do companheiro ou da companheira através de, por exemplo, impedir com que o parceiro ou parceira visite familiares ou amigos, cortar o contacto, ou então simplesmente controlar as chamadas que o parceiro ou parceira tem, e as suas contas telefónicas, trancar, por exemplo, o outro ou outra em casa, de forma a impedir, a inibir, a minimizar o seu contacto com os seus pares, as suas pessoas e o seu ciclo de amigos e a família ou colegas de trabalho. E este tipo de violência social aqui, apesar de não visibilizar, não é, efeitos físicos, acarreta aqui uma natureza de consequência a nível psíquico muito, muito, muito grave, porque muitas das vezes este tipo de violência social inibe a pessoa de ter uma vida social, de ser e de estar em ambientes que lhe fazem bem, porque nós somos seres sociáveis e a partir do momento que o nosso companheiro ou a nossa companheira acha ou considera que nós somos o seu, por assim dizer, o seu objeto, seja sexual ou seja de afirmação, inibe-nos de sermos nós próprios e de termos contactos com outras pessoas, sejam elas familiares, sejam elas amigas, sejam elas colegas de trabalho ou colegas de profissão. Exato. E quais seriam os mecanismos para combater a violência doméstica? Bem, existem vários mecanismos, e eu acho que começa, antes de entrarmos na parte jurídica e na parte daquilo que as instituições, como a que já referi, a PAV aqui em Portugal, Associação de Apoio à Vítima em Casos de Violência Doméstica, entre outras instituições, órgãos competentes, a polícia, a PSP, a GNR, nós temos aqui também situações em que podemos, desde entre quatro paredes, por assim dizer, atenuar ou evitar consequências mais gravosas, e começa pela formação, pela educação dentro de casa. Portanto, os mecanismos de combate começa, eu na minha ótica pessoalmente, pela comunicação, pelos princípios e valores de paternidade positiva, porque nós somos o reflexo dos nossos pais, dos nossos familiares, das pessoas do nosso círculo de amigos. E normalmente costuma-se dizer que nós somos o reflexo das 5 pessoas que estão à nossa volta. E isto, evidentemente, marca aqui, ou pode ser um mecanismo para evitar este tipo de situações, combater este tipo de situações de violência doméstica, independentemente da sua natureza. Depois, em termos judiciais, temos a justiça que está, portanto, a favor e disponível para atenuar e para dar resposta a situações de violência doméstica, porque é um crime público e, como já disse anteriormente, por ser um crime público, o procedimento criminal não está dependente da queixa, portanto, por parte da vítima. Basta uma denúncia, basta o conhecimento do crime para que o Ministério Público assuma e exerça então e promova o processo.
Depois temos o estatuto, que eu já referi também na primeira parte da nossa conversa, do estatuto processual da vítima de violência doméstica e, por fim, instituições como a PAV, que é uma associação, portanto, que apoia a vítima em situações de violência doméstica, independentemente da sua condição, da sua condição financeira, económica, da sua religião, do seu sexo, da sua orientação sexual, da sua origem, portanto, do seu grau académico, da sua formação. Portanto, aqui já falamos, a violência doméstica pode incidir-se em cenários de pessoas tanto ricas como pessoas pobres, de estado social mais elevado, menos elevado, portanto, pessoas mais letradas, menos letradas. Não qualquer pessoa aqui, no fundo, pode sofrer de qualquer tipo de violência doméstica. E, por fim, o 112 que está disponível para, e linhas, aliás, antes do 112, o portal da Justiça, que está disponível de forma informativa também para que as vítimas tenham conhecimento da gravidade da situação e que possam então procurar proceder apoio judiciário, proceder à ajuda de instituições que podem dar resposta de forma imediata para evitar então danos mais graves, como situações de feminicídio ou morte, então, com que as vítimas acabam por se sujeitar por não saberem ou por não terem conhecimento destas instituições e deste tipo de apoio. E depois também temos instituições como temos o 112, que eu já referi, e vou dar aqui o número, o contacto da PAV, para quem está em Portugal ou para quem tem conhecimento de alguém que esteja a vivenciar este tipo de violência, qualquer emocional, social, física, sexual, financeira, patrimonial ou perseguição, pode então contactar aqui em Portugal o 116 006, que é a linha de apoio à vítima, durante os dias úteis das 9 da manhã às 7 da tarde. Portanto, existe na PAV uma rede nacional de gabinetes de apoio à vítima, da PAV, e o e-mail que eu passo então a indicar, que é sede@apav.pt, podem então recorrer a estas entidades que eu nomeei para fazerem valer os seus direitos e, consequentemente, evitarem cenários de morte. Certo. Pronto. Eu acho que só o simples fato de considerarmos violência doméstica como um crime público já é um avanço. Ou seja, qualquer cidadão pode, tendo conhecimento ou tomando conhecimento da prática desses atos, por parte de uma outra pessoa, pode dar cabo a um procedimento criminal. Cá em Moçambique nós temos a Procuradoria, nós temos o IPAS, o Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica, que garante essa assistência ao cidadão carenciado. Nós temos o gabinete de atendimento também. Então, esses são alguns dos mecanismos para mesmo o combate. Para além disso, também temos as questões sociais, o diálogo. Eu acredito que é uma das formas mais viáveis para evitar este mal. Bom, eu já ia aqui me esquecer do tipo da violência, falo mesmo da violência moral. O que tem a dizer quanto à violência moral? A violência moral nada mais tem a ver com o exercício sobre o outro ou sobre outra pessoa com quem tem uma relação de intimidade, um parceiro, uma parceira, com quem coabita ou não, portanto, em termos moralistas, não é? Que é de proibi-la de exercer o seu direito à opinião, o seu direito à partilha daquilo que considere importante e necessário em qualquer fórum e, portanto, inibe o outro ou outra pessoa de ter a sua opinião validada ou então ouvida, escutada em qualquer meio social em que esteja presente.
Exato. Célia, eu escutei todas as questões que eu tinha, não sei se tem algumas quanto ao nosso regime jurídico moçambicano. Se tiver, pode fazer. Que em termos, como já tivemos aqui a analisar, não há assim grandes diferenças, portanto, existindo um procedimento criminal, obviamente que o processo depois, em ambos os regimes, corre nos trâmites legais e existem, como já pude perceber, estamos sempre a aprender, portanto, em sociedades mais conservadoras, como a moçambicana, como a guineense, que é a minha origem, existem atualmente mecanismos e a justiça está, portanto, preparada e protege a vítima através de um apoio, através de uma legislação competente e devidamente enquadrada e ajustada para qualquer tipo de cenário, independentemente dos danos causados à vítima, no que toca a esta problemática da violência doméstica. Portanto, o que eu queria falar aqui, talvez perguntar, que tem a ver muito com a questão dos mitos ou então dos factos que existem. Eu queria perguntar se ainda na sociedade e no ordenamento jurídico esta questão que nós, pelo menos na Guiné-Bissau, e eu assisti violência doméstica, infelizmente os meus pais, eu falo disso com naturalidade porque hoje sou mãe, tenho uma bebé de 1 ano e 10 meses. É uma bebé muito especial, é uma criança muito carismática, inteligente, com personalidade forte, extrovertida e altruísta, mas eu sou fruto de um relacionamento, de um relacionamento não, de uma família em que os meus progenitores não conseguiam, de certa forma, gerir as suas emoções e acabavam por fazer com que eu, em tenra idade, assistisse à violência doméstica entre eles. Portanto, eu queria te perguntar se o mito que existe nas sociedades mais conservadoras, como as da nossa origem africana, o marido tem ainda direito de bater na mulher quando ela se porta mal. E o portar mal Bom, aqui pode ser entendido como simplesmente o desafiar, ou então desafiar no sentido de o outro, o parceiro ou a parceira, demonstrar um ponto de vista diferente do seu companheiro ou da sua companheira. na verdade, existem vários mitos. E, infelizmente, isso ainda acontece. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa organização não governamental e saímos uma vez para um distrito. Lá íamos atender mulheres vítimas de violência doméstica. Mas parece que naquela zona, em algum momento, essa prática era normal. Um homem tinha, sim, a liberdade de recorrer à força privada ou então à agressão para dirimir conflitos conjugais, porque não é nada ético, não é ilícito. Não só temos também aquela tendência de pensar que a mulher é a única vítima de violência doméstica. Eu poderia te dizer que o homem, em algum momento, quantas formas da violência doméstica, neste caso a violência psicológica, eu acho que o homem mais sofre, é a vítima principal em algum momento em relação à mulher. Então, existem vários mitos. Outro tem a ver com a questão da dependência financeira. Ou seja, a mulher só está lá e tem que aguentar porque não tem condições financeiras, não tem o porquê de voltar à casa dos familiares e deixar, supomos que é ou está numa união, ou numa relação na qual o homem tem lá as suas posses. Então, alguns entendem que a mulher, mesmo passando por essas circunstâncias, ela se obriga a estar lá porque se volta
na casa dos seus progenitores não vai dispor dos mesmos benefícios que poderia ter na casa do seu cônjuge. Então, são vários mitos, mas por causa desse mecanismo que aqui em algum momento mencionei, falo mesmo, por exemplo, do IPAS, que tem em algum momento participado nas comunidades, ou seja, sensibilizar a comunidade quanto à prática desses atos. Essa questão de fácil acesso à procuradoria, aos órgãos jurisdicionais para salvaguardar este direito. Eu acho que em algum momento estamos aqui já a ter noção daquilo que é violência doméstica, mas nas zonas mais recônditas este ato ainda é considerado normal, infelizmente. Isso acontece cá em Moçambique. Aliás, até porque o outro mito é mesmo esse, violência doméstica. Aliás, essa lei é só para pessoas de cidade, ou seja, lá no campo não há a operacionalização prática dessa lei. Então, existem vários mitos, existem. Eu acredito que lá em Portugal também acontece o mesmo. Sim, obrigada por essa experiência, por essa partilha. Evidentemente, nas zonas mais pacatas, interiores, por assim dizer, em qualquer sociedade, a informação ou então a mentalidade não é assim tão desenvolvida, o que faz com que, mesmo havendo respostas para este tipo de situações, as pessoas, por medo, por uma cultura e por uma mentalidade mais conservadora, e com alguma resistência à aprendizagem, ao conhecimento inovador, não fazem valer os seus direitos, e é lamentável que em pleno século XXI ainda existam este tipo de cenários, embora a lei esteja disponível para qualquer pessoa que seja então vítima de violência doméstica. E eu quero frisar aqui, para terminar, que a violência não pode ser tolerada de todo, enquanto resolução de conflitos entre duas pessoas, porque existem outras maneiras, como o meu colega Malven já disse, pacíficas de resolver os problemas relacionais através do diálogo acordado entre ambos, e essas sim de pleno direito. Portanto, a comunicação é importante, o diálogo é importante, a partilha é importante, o ajustarmos ao facto do outro ser diferente, estarmos disponíveis a sermos tolerantes, compreensivos, amantes, companheiros, no verdadeiro sentido da palavra, podemos efetivamente resolver